Olá galera, eu sou o professor Robson Lias e o nosso tema de hoje é conjunto dos números inteiros. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de conjuntos numéricos, relembrando a aula passada que a gente estudou o conjunto dos números naturais, que esse conjuntinho aqui é o conjunto mais simples que existe, e hoje a gente vai estudar o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z maiúscula, com esse tracinho no meio. Depois vai ser o conjunto dos números racionais, que vem o Q com esse tracinho. Depois o conjunto dos números reais, que é o conjunto que engloba todo mundo, é o conjunto mais específico de todos. E, por fim, o conjunto dos números irracionais. Beleza? Então, relembrando esse conjuntinho aqui, conjunto dos números naturais, que a gente estudou na aula passada, que é um conjunto que se inicia no zero e vai crescendo de 1 a 1. Então, é um conjunto que começa no zero, o primeiro elemento é o zero, e vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5. Já o conjunto dos números inteiros, como ele contém esse conjunto dos naturais, como você vê aqui, esse conjunto dos naturais está aqui dentro dos números inteiros. Por que isso? Porque esse conjunto dos números inteiros, além desses números naturais que ele possui, ele também possui o inverso desses números naturais, o oposto desses números naturais. Então ele tem aqui, ó, o oposto de 1, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Ele possui aqui, ó, o oposto desse número 1, que é o número menos 1. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 3, menos 3. O oposto de 4, menos 4. E assim sucessivamente até o infinito. Então, o que a gente nota aí? Que além desses números naturais que ele já possuía, ele tem o oposto desses números, que são os números negativos. São os números naturais com um sinal negativo. Então, na verdade, resumindo, esse conjunto dos números inteiros, ele possui todos os números positivos, o zero, que é um número nulo, e os números negativos. Daqui do zero para a esquerda, vai sempre diminuindo. Cada vez que vai ficando mais longe do zero, ele vai ficando menor. Cada vez que ele vai se aproximando do zero, ele vai ficando maior. Então, como é representado esse conjunto dos números inteiros? Ele é representado pela letra Z maiúscula. Ele vem do infinito e vai para o infinito. Então, quando eu pergunto a vocês, qual o menor número inteiro? É o zero? Não, negativo. Não existe menor número inteiro. Qual o maior número inteiro? Também não existe maior número inteiro. Ele vai sempre para o infinito negativamente e vai sempre para o infinito positivamente. Como daqui do marco zero, ponto zero aqui, para a direita, então, eu vou botar um maisinho aqui, ó. Ele vai sempre ser positivo. Do zero para a esquerda, vai sempre ser negativo. Beleza? Vou tirar esse N aqui de conjunto dos inteiros, dos naturais. Vou colocar um Z de conjunto dos inteiros. Como é representado? Ele vem do infinito e vem em direção ao zero, crescendo, ó. O que eu falei? Toda vez que vai chegando perto do zero, ele vai ficando maior. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente até o infinito. Então, a representação desse conjunto dos inteiros é essa. Infinito, vai chegando próximo ao zero, ele vai aumentando, vai se distanciando do zero, ele vai daqui para a direita ele vai aumentando, daqui para a esquerda ele vai diminuindo. Você lembra quando eu falei do N asterisco, quando a gente coloca um asterisco em cima do N? A mesma coisa acontece com o Z, com os inteiros. Quando a gente coloca um asterisco em cima da letra Z, do conjunto dos números inteiros,
Isso significa que esse conjunto retirou-se o zero lá de dentro. Então ficou o que? Menos 3, menos 2, menos 1. O asterisco quer dizer que esse conjunto está sem o zero. Então, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, colocou asterisco em cima do conjunto dos números inteiros, dos números naturais, dos outros conjuntos também vocês irão ver. Esse asterisco quer dizer que retira-se o zero de lá de dentro, tá? Tem outra representação também desse conjunto dos inteiros, como ele tem números positivos, números negativos e tem o zero, que é um número neutro. Esse z mais, com esse maisinho aqui em cima, ele significa que é o conjunto dos números inteiros sem os números negativos. Eu tirei os números negativos dali. Então, eu tirei do menos 1 para cá, eu tirei. Então, sobrou quem? Sobrou o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Vocês notaram alguma relação desse conjunto com o conjunto dos números naturais? Esse conjunto Z+, o Z, eu não vou falar, a gente não chama esse conjunto de Z positivo, de conjunto dos inteiros positivos. A gente chama esse conjunto dos inteiros não negativos, porque a gente tirou os negativos de lá de dentro. Esse conjunto Z+, nada mais é que o conjunto dos naturais. Esse Z+, é igual ao conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente retirou esses negativos daqui de dentro. Ele virou um conjunto natural. E o Z, um exemplo aqui que eu vou dar, é mais asterístico. Vou colocar aqui. Z mais asterístico. Como fica esse conjunto? É o conjunto dos números não negativos sem o zero. Coloquei asterisco, tirou o zero. 1, 2, 3 e assim sucessivamente até o infinito. Então, é o Z+, que é esse conjuntinho aqui do 0, 1, 2, 3 até o infinito, sem o zero. Eu coloquei o asterisco, sem o zero. E o Z menos? Z asterisco menos quer dizer o quê? Que é o conjunto dos números inteiros negativos sem o zero. Esse asterisco aqui tira o zero lá de dentro. Então, pode ser escrito como menos 1, menos 2, menos 3 e até o infinito. Todos os números negativos. Tá tranquilo? Então, eu tenho aqui maior ou menor. Maior ou menor? Professor, esqueci de novo como que se faz para saber se é maior ou menor. Coloca aqui, um tracinho, vira 7, aqui virou 4. Então, esse é maior e esse é menor, beleza? Menos 7 e mais 7. Menos 7 é maior ou menor que mais 7? Negativo nunca vai ser maior que o positivo. Então, menos 7 é menor que o mais 7. Relembrando, o menor ele sempre se ferra. Ele sempre fica espetado pela pontinha da flecha. Isso aqui é uma flecha. Sempre fica espetado pela pontinha da flecha, tá? Menos 4 e menos 1. O que eu falei? Quanto mais vai se distanciando do zero, vai ficando menor. E o menos 4, vem primeiro menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 4 está mais longe do zero do que o menos 1. Então, ele é menor do que o menos 1. Menor do que o menos 1. Menos 9 é maior ou menor que zero? Menos 9 está lá distante de zero, do lado negativo. Então, ele é menor. 60, menor ou maior que mais 60? Quando não tem nenhum sinal antes do número, esse número é sempre positivo. Não tem nenhum sinal, ele é sempre positivo. Eu não sou obrigado a colocar um mais em frente ao número para dizer que ele é positivo. Tá tranquilo? Então, 60 e mais 60 são iguais. Beleza? 100 e menos 300. O 100 é maior ou menor que menos 300?
Eu acabei de falar aqui, ó, que o positivo nunca vai ser menor que o negativo, tá? Então, o 100 é maior que o menos 300. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. Módulo de um número. Ou valor absoluto. O que é módulo ou valor de um número? O módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Um módulo ele é representado por duas barrinhas, tá? Ele é representado por duas barrinhas. O número fica entre essas barrinhas. E esse módulo ou valor absoluto, ele nos dá a ideia de espaço, tá? De tamanho. Então, quando eu tenho aqui na reta real, eu tenho aqui o zero, daqui do zero para a direita, vamos supor que eu medi 3 metros. 1, 2, 3 aqui. Medi 3 metros. Peguei essa régua e coloquei para cá e medi 3 metros também, ó. Menos 3. Daqui do zero para cá, o número é negativo. Daqui do zero para cá é negativo. Daqui do zero para lá é positivo. Mas a distância é a mesma. 3 metros que eu medi para lá, eu medi para cá. Essa distância que se diz módulo. Nos dá a ideia do módulo. Então, o módulo, ele nos dá a ideia de tamanho, de espaço. Então, esse módulo, quando eu coloco aqui o módulo de 3, ele é sempre positivo. Módulo de 8, de menos 8, vai ser o tamanho do menos 8. É quanto? É 8. Então, o módulo, ou valor absoluto, é sempre positivo. Ele nos dá a ideia de espaço. A gente vai sempre olhar para o número sem o sinal. A gente vai sempre olhar para o valor absoluto do número. O valor absoluto desse número é 8. O valor absoluto desse número é 3. Beleza? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente finalizar a aula. É muito fácil, olha só. Qual o valor de um módulo de menos 3 mais 8 menos o módulo de 5? O módulo de menos 3 é o que eu falei. O módulo é sempre um número positivo. 3 mais 8 menos o módulo de menos 5. É 5. Igual 8 mais 3, 11. 11 tira 5, 6. Fechou? Tranquilo? Módulo de menos 3. 3 mais 8 menos o módulo de 5, que é 5. 8, 9, 10, 11. 11 tira 5, 6. Segunda questão. Qual a diferença entre o sucessor de 16 e o módulo do antecessor de menos 4? E agora? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Qual a diferença? O que é diferença? Diferença é subtração, diminuir. Qual a diferença entre o sucessor de 16? Quem é o sucessor de 16? Quem vem após o 16 é o 17. Sucessor do 16, 17. E o módulo, então a diferença entre o sucessor do 16 e o módulo do antecessor de menos 4. Então tem o menos 4 aqui, ó. Quem vem antes do menos 4? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o antecessor de menos 4 é o menos 5. É um módulo de menos 5. A gente tem que traduzir o problema da linguagem matemática. Qual a diferença entre o sucessor do 16 e o módulo do antecessor do menos 4? O antecessor do menos 4 é menos 5. Então, ficou 17 menos o módulo de menos 5 é 5. 17 tira 5, 12. Beleza, gente? Valeu, acabou a aula aqui. Espero vocês na próxima aula. Compartilhem. Coloquem suas dúvidas aqui embaixo. Escrevam, tá? Mandem questões para eu resolver para vocês. E espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.